O Morro dos Ventos Uivantes, capítulo 23. A noite chuvosa sucedera-se a uma manhã nevoada. Parte geada, parte chuvisco, e riachos temporários cruzavam nosso caminho, gorgolejando desde as partes mais elevadas do terreno. Meus pés estavam completamente encharcados. Eu estava irritada e desanimada, estado de espírito perfeito para tornar tudo ainda mais desagradável. Entramos na casa pela porta da cozinha, a fim de nos certificarmos de que o Sr. Heathcliff estava mesmo ausente, pois eu não me fiava muito na afirmativa dele. Joseph parecia estar sozinho numa espécie de paraíso, sentado diante de um fogo crepitante, uma caneca de cerveja e vários biscoitos de aveia na mesa ao seu lado, e o cachimbo preto e curto na boca. Catherine correu até a lareira para se aquecer. Perguntei se patrão estava. Minha pergunta ficou tanto tempo sem resposta que supus que o velho ficara surdo e a repeti, num tom de voz mais alta. Não! Rosnou ele, ou antes gritou pelo nariz. Não! Vocês têm que voltar para o lugar de onde vieram. Joseph! Gritou uma voz impertinente, ao mesmo tempo que eu, vinda lá de dentro. Quantas vezes vou ter que chamá-lo? Só restam umas poucas brasas. Joseph, vem imediatamente. As baforadas vigorosas e o olhar fixo na lareira deixavam evidente que ele não dera ouvidos ao chamado. A governanta e Harrington não estavam à vista. A primeira saíra para cumprir uma tarefa qualquer e o segundo provavelmente trabalhava. Reconhecemos a voz de Linton e entramos. Ah, espero que morra de fome lá na sua mansarda, disse o rapaz, tomando nossa chegada pela de seu criado negligente. Ao perceber o erro, interrompeu-se. A prima correu em sua direção. Ah, é a senhorita. A senhorita Linton? Perguntou, levantando a cabeça do braço da poltrona em que se encontrava reclinado. Não, não me beije, fico sem ar. Pobre de mim. Papai disse que a senhorita viria me visitar. Prosseguiu ele, depois de se recobrar um pouco do abraço de Catherine, enquanto ela, de pé ao seu lado, parecia bastante contrita. Querem, por favor, fechar a porta? Deixaram-na aberta e essas criaturas detestáveis não trazem carvões para a lareira. Está tão frio. Aticei as cinzas e fui eu mesmo buscar um balde de carvão. O inválido reclamou que ficou coberto de cinzas, mas tinha uma tosse cansativa e uma aparência febril e enfermiça, de modo que não repreendi seu mau humor. Bem, Linton, murmurou Catherine, quando sua testa franzida relaxou. Está feliz em me ver? Acha que posso lhe fazer bem? Por que não veio antes? Perguntou ele. Devia ter vindo em vez de mandar correspondências. Escrever aquelas cartas longas me deixava terrivelmente cansado. Eu teria preferido conversar com a senhorita. Agora já não consigo mais conversar, nem fazer qualquer outra coisa. Onde está Zilá? E dirigindo-se a mim, acrescentou. Quer ir à cozinha dar uma olhada? Eu não recebi o menor agradecimento por meu outro favor. Como não tinha vontade de andar para cima e para baixo, ao seu comando respondi. Não há ninguém por lá além de Joseph. Tenho sede, exclamou ele, irascível, e virou o rosto. Zilá está sempre indo a Gimmerton desde que papai se foi. É terrível. E sou obrigada a descer. Eles resolveram não me dar ouvidos quando estou lá em cima. Seu pai cuida bem do senhor, Sr. Heathcliff? Perguntei, notando que Catherine agora continha seus avanços amistosos. Se cuida bem de mim? Ele pelo menos os obriga a cuidar um pouco melhor, exclamou. Desgraçados. Sabia, Sunita Linton, que aquele estúpido do Harrington ri de mim? Eu odeio. Na verdade, odeio-os a todos. São criaturas detestáveis. Cat começou a procurar um pouco d'água. Encontrou um jarro sobre a cômoda, encheu um copo e levou até ele, que lhe pediu que acrescentasse uma colher de vinho, de uma garrafa que havia sobre a mesa. Depois de beber um pouco, pareceu mais tranquilo e lhe disse que ela era muito gentil. Está contente em me ver? Indagou ela, reiterando a pergunta anterior, e satisfeita por vê-lo esboçar um leve sorriso. Sim, estou. Ouvir uma voz como a sua é algo incomum, respondeu o jovem. Mas andei mesmo zangado por não ter vindo. E o papai jurava que era minha culpa. Disse que eu era uma criatura deplorável, inútil, e que a senhorita me desprezava. E que se estivesse no meu lugar a esta altura, já seria mais senhor de Thrushcross Grange do que o seu pai. Mas a senhorita não me despreza, não é mesmo?
Gostaria que me chamasse de Catherine ou Cathy, interrompeu minha jovem ama. Desprezá-lo? Não. Depois de papai e de Ellen, você é a pessoa que mais amo no mundo. Mas não gosto do Sr. Heathcliff e não ousarei vir aqui depois que ele estiver voltado. Vai ficar muitos dias fora? Não muitos, respondeu Linton. Mas ele vai a charneca com frequência, já que a temporada de caça começou. E você pode passar 1 hora ou 2 comigo em sua ausência. Prometa que virá. Acho que em sua companhia eu não ficaria irritado. Você não iria me provocar e estaria sempre pronta a me ajudar, não é? Claro, confirmou Catherine, afagando seus cabelos longos e macios. Se papai me desse permissão, passaria metade do meu tempo com você, belo Linton. Gostaria que fosse meu irmão. E então você gostaria de mim tanto quanto do seu pai? Observou ele mais alegre. Mas o papai diz que você ia me amar mais do que ama o seu pai e o mundo inteiro se fosse minha esposa. É o que eu gostaria que você fosse. Não, nunca amaria ninguém mais do que papai, respondeu ela com gravidade. E as pessoas às vezes odeiam as esposas, mas não as irmãs e os irmãos. Se você fosse meu irmão, viveria conosco e o papai gostaria de você tanto quanto gosta de mim. Linton negou que as pessoas às vezes odiassem suas esposas, mas Cat afirmou que era verdade. E, como prova, mencionou a versão do pai dele, pela tia dela. Tentei deter sua língua imprudente. Não consegui até que já tivesse dito tudo o que sabia. O rapaz, muito irritado, declarou que tudo aquilo era falso. O papai me contou e o papai não diz mentiras, respondeu ela atrevida. O meu pai despreza o seu, exclamou Linton. Diz que é um tolo e um covarde. E o seu é um homem mau, retorquiu Catherine. E você age muito mal a repetir o que ele diz. Ele deve ser mesmo uma pessoa ruim para fazer com que a tia Isabela o abandonasse como fez. Ela não abandonou, objetou o rapaz. Não me contradiga. Abandonou sim, exclamou minha jovem ama. Pois bem, vou lhe contar uma coisa, prosseguiu Linton. Sua mãe detestava o seu pai. E agora? Ah! Exclamou Catherine, furiosa demais para continuar. E amava o meu, acrescentou ele. Seu mentiroso desprezível, agora odeio você, arquejou ela, e seu rosto ficou vermelho de raiva. Amava, amava, cantarolou Linton, afundando em sua poltrona e recostando a cabeça para desfrutar da agitação de sua opositora de pé atrás dele. Cale-se, Sr. Heathcliff, falei. Imagino que seja mais uma das histórias de seu pai. Não é, e dobre a língua, respondeu ele. Ela amava. Amava sim, Catherine. Amava sim. Fora de si, Cat deu um violento empurrão na poltrona, fazendo com que ele caísse sobre um dos braços. Imediatamente, um sufocante acesso de tosse tomou conta do rapaz, pondo um fim a seu triunfo. Durou tanto tempo que até fiquei com medo. Quanto à sua prima, chorava copiosamente, horrorizada com o dano que causara, embora não dissesse nada. Segurei-o até o ataque terminar. Então, ele me afastou e inclinou a cabeça em silêncio. Catherine também interrompeu suas lamentações. Sentou-se diante do jovem e se pôs a fitar solenemente o fogo. Como se sente agora, Sr. Heathcliff? Perguntei após 10 minutos. Gostaria que ela se sentisse como me sinto, respondeu ele. Criatura maldosa e cruel. Harrington nunca toca em mim, nunca me bateu em toda a sua vida. E eu estava me sentindo melhor hoje, mas agora? Sua voz sumiu no choramingo. Eu não bati em você, murmurou Cat, mordendo o lábio para evitar uma nova explosão de choro. Ele suspirou e gemeu como alguém que estivesse sofrendo muito, e isso continuou por uns 15 minutos. O propósito era afligir a prima, aparentemente, pois sempre que notava um soluço abafado seu, ele redobrava as inflexões de dor e sofrimento na voz. Sinto muito se o machuquei, Linton, disse ela, por fim, já não aguentando mais de aflição. Mas um empurrãozinho como aquele não teria me machucado. Então não fazia ideia do que ia causar a você. É bem fraquinho, não é, Linton? Não me deixe ir embora pensando que lhe fiz mal. Responda, fale comigo. Não posso falar com você, murmurou ele. Você me machucou de tal modo que vou passar a noite acordado, sufocando com esta tosse. Se sofresse dela, saberia como é. Mas você vai passar a noite dormindo confortavelmente enquanto eu estiver nesta agonia, sem ninguém perto de mim. Imagino se gostaria de passar uma dessas noites tenebrosas. E começou a chorar em voz alta, tomado de pena de si mesmo.
Já que tenho o hábito de passar noites tenebrosas, argumentei, não vai ser por causa da senhorita que vai sofrer. Daria no mesmo se ela não tivesse vindo. Contudo, ela não voltará a incomodá-lo, e talvez fique mais tranquilo depois que nós formos. Devo ir embora? Perguntou Catherine tristemente, debruçando-se sobre ele. Quer que eu vá embora, Linton? Você não pode alterar o que fez, respondeu ele, rabugento, afastando-se da prima. A menos que piore tudo ainda mais, provocando-me até eu ficar com febre. Bem, então devo ir embora? Repetiu ela. Deixe-me quieto, pelo menos, disse ele. Não suporto ouvi-la falar. Cat permaneceu ali e resistiu durante um bom tempo aos meus pedidos de que fôssemos embora. Mas como ele nem erguia o rosto nem falava, por fim ela resolveu se dirigir à porta e eu a acompanhei. Um grito nos chamou de volta. Linton escorregara de sua poltrona para o chão em frente à lareira e se contorcia todo, com a perversidade de uma criança mimada, determinada a ser o mais impertinente possível. Percebi por seu comportamento exatamente quais eram suas intenções, e logo vi que seria tolice tentar melhorar-lhe o ânimo. O mesmo não aconteceu com minha companheira. Ela correu de volta até ele aterrorizada, ajoelhou-se e chorou, tentando acalmá-lo, até que ele se aquietou por falta de ar, e não por remorso de tê-la deixado tão aflita. Vou levá-lo para o sofá, falei, e ele vai poder rolar o quanto quiser. Não podemos ficar aqui para vigiá-lo. Espero que esteja satisfeita, senhorita Cat, e convencida de que não é a pessoa indicada para ajudá-lo, e de que o estado de saúde dele não é causado pelos sentimentos que tem pela senhorita. Pronto, aqui está ele. Agora vamos. Assim que ele souber que não há ninguém aqui para ficar dando importância aos seus caprichos, vai ficar quietinho deitado. Catherine colocou uma almofada debaixo de sua cabeça e lhe ofereceu um pouco d'água. Linton rejeitou a bebida e ficou se remexendo inquieto sob a almofada, como se fosse uma pedra ou um bloco de madeira. Ela tentou ajeitá-la para que ficasse mais confortável. Isso não serve, disse ele. Não é alto bastante. Catherine trouxe outra, que colocou sobre a primeira. Está alto demais, murmurou a criaturinha irritante. Como é que devo dispô-las, então? Perguntou ela em desespero. Ele virou o corpo para ela, que estava meio ajoelhada junto ao sofá, e converteu seu ombro em apoio. Não, assim não vai ser possível, falei. Contente-se com a almofada, Sr. Heathcliff. A senhorita já perdeu tempo demais com o senhor. Não podemos ficar nem mais 5 minutos. Sim, podemos sim, replicou Cat. Ele está calmo e paciente agora. Está começando a pensar que vou sofrer muito mais do que ele hoje à noite. Se eu achar que piorou por causa da minha visita, e não ousarei retornar. Diga a verdade, Linton, pois não devo voltar, se lhe fiz mal. Você precisa voltar para me curar, respondeu ele. Tem que vir, pois me fez piorar. Sabe que fez, e muito. Eu não estava tão mal quando chegou, estava? Mas foi você quem causou essa piora chorando e se enfurecendo, não fui eu, argumentou sua prima. Mas vamos fazer as pazes agora. E você deseja a minha presença? Gostaria mesmo de me ver, às vezes? Já lhe disse que sim, respondeu ele impaciente. Sente-se no sofá e me deixe apoiar a cabeça no seu joelho. É o que a mamãe costumava fazer durante tardes inteiras quando estávamos juntos. Fique bem quieta e não fale. Mas se souber cantar, pode cantar uma canção. Ou pode recitar uma longa balada que seja interessante. Uma daquelas que prometeu me ensinar. Ou contar uma história. Mas prefiro uma balada. Pode começar. Catherine repetiu a mais longa de que podia se lembrar. Aquilo agradou muito a ambos. Linton queria outra, e depois mais uma, apesar de minhas insistentes objeções. Assim, eles continuaram até o relógio bater o meio-dia, e ouvimos Harrington no pátio, voltando para almoçar. E amanhã, Catherine? Você vem amanhã? Perguntou o jovem Heathcliff, segurando-lhe o vestido enquanto ela se levantava relutante. Não, respondi, e nem no dia seguinte. Mas Catherine, evidentemente, deu uma resposta diferente, pois o semblante dele clareou quando ela se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Não vai voltar amanhã, preste bem atenção, senhorita. Comecei a dizer assim que saímos. Não está nem sonhando com isso, está? Ela sorriu. Ah, vou cuidar disso.
prossegui. Vou mandar consertar a tranca e a senhorita não vai poder escapar de nenhuma outra forma. Posso pular um muro, desafiou ela rindo. Grange não é uma prisão, Ellen, e você não é minha carcereira. Além do mais, tenho quase 17 anos, sou uma mulher adulta, e tenho certeza de que Linton ficaria bom logo se eu cuidasse dele. Sou mais velha do que ele, como você sabe, e mais madura, menos infantil, não sou? E com um pouco de persuasão, ele logo vai estar me obedecendo. Ele é um amor de pessoa quando fica bonzinho. Se fosse meu, haveria de mimá-lo muito. Nunca brigaríamos depois que estivéssemos habituados um ao outro, não é mesmo? Você não gosta dele, Ellen? Eu? Gostar dele? Exclamei. Nunca vi adolescente mais aborrecido e enjoado. Felizmente, como conjecturou o Sr. Heathcliff, não vai chegar aos 20 anos. Na verdade, chego a duvidar de que venha haver a primavera. E quando se for, não vai ser uma grande perda para a família. Sorte a nosso, pai, ter decidido levá-lo. Quanto melhor fosse tratado, mais entediante e egoísta seria. Fico feliz que a senhorita não corra o risco de tê-lo para marido, senhorita Catherine. Minha companheira ficou séria ao ouvir essas palavras. Falar da morte dele de forma tão pouco cuidadosa feriu seus sentimentos. Ele é mais jovem do que eu, respondeu ela, depois de uma longa pausa para reflexão. E deveria viver mais. E vai, tem que viver pelo menos tanto quanto eu. Está tão forte agora como estava quando veio para o norte. Disso tenho certeza. É somente o resfriado que ele tem, assim como o papai. Você diz que papai vai melhorar. E por que ele não haveria de melhorar também? Muito bem, exclamei. Não precisamos nos preocupar, afinal de contas. Ouça, senhorita, e saiba que vou manter minha palavra. Se tentar voltar ao Wuthering Heights com ou sem a minha presença, hei de informar o Sr. Linton. A menos que ele permita suas relações com seu primo, não devem ser reatadas. Já foram reatadas, resmungou Cat emburrada. Não devem ser continuadas, então, falei. Veremos, foi sua resposta e se lançou num galope, deixando-me para trás. Ambas chegamos em casa antes da hora do nosso almoço. Meu patrão supunha que estávamos passeando pelo parque, de modo que não pediu explicações sobre a nossa ausência. Assim que entrei, fui logo trocar meus sapatos e meias encharcados, mas ter ficado sentada por tanto tempo em Heights fizera o estrago. Na manhã seguinte não consegui me levantar, e por 3 semanas fiquei incapacitada de cumprir minhas tarefas. Uma calamidade jamais ocorrida até aquele momento, e nunca mais depois, felizmente. Minha jovem patroa portou-se como um anjo, vindo cuidar de mim e alegrar-me minha solidão. O confinamento me deixava muito deprimida. É algo enfadonho para uma pessoa ativa, mas poucos terão menos razões para se queixar do que eu. No instante que Catherine deixava o quarto do Sr. Linton, aparecia à cabeceira da minha cama. Dividia seus dias entre nós dois, e nenhuma diversão lhe tomava o tempo. Negligenciava as refeições, os estudos e qualquer divertimento que fosse. Era a enfermeira mais devotada que já existiu. Devia ter um coração enorme para amar tanto o pai e ainda se dedicar a mim. Eu disse que seus dias eram divididos entre nós, mas o patrão se recolhia cedo, e eu, em geral, não precisava de nada depois das 6 horas, de modo que as noites eram suas. Pobrezinha. Nunca me perguntei com que se ocupava depois do chá. E embora eu notasse um rubor na sua face, um tom róseo cobrindo seus dedos esguios, quando vinha me dar boa noite, em vez de supor uma cavalgada pela chaneca fria, eu os atribuía ao calor da lareira na biblioteca.